24 de fevereiro, galera, 2021 decolando, junto com Viajando na leitura, ajustando meu óculos, iniciando mais uma live sensacional. Daqui a pouquinho estarei com minha mana, Gleide Selma, falando sobre mais uma grande aventura, um livro incrível. A minha mana já entrando por aqui, daqui a pouco fazendo um convite. Já estou visualizando. Vamos dividir a tela. Deixa eu me arrumar. Viajando na leitura, O Pequeno Príncipe. Quem nunca leu? Quem ainda precisa ler? Boa noite. Eu vou fazer a introdução, mas antes de mais nada, boa noite! Estamos de volta! Já começa falando que semana passada nós não fizemos. Dá um rapidinho, explica para a nossa galera que fica ansiosa, esperando esse momento aí, por que nós não fizemos a semana passada. E hoje você vai ser quase que uma espectadora. Fala aí um pouquinho pra gente. Então, boa noite, mano. Na semana passada, na terça-feira, eu comecei com uma rinite alérgica. Eu nunca tinha tido alergia na vida, mas nesse dia eu tive. E dessa rinite me desencadeou uma gripe basicazinha, que está assim, gente. Não tive nada, não senti nada, graças a Deus, nada de Covid, viu, galera? Não senti nada, só que tapou tudo, inclusive a minha voz, que não é mais a mesma, né, Roberto? Então, nos deixou fora de ar, né? A gente não teve como participar, porque eu não tinha nem voz na quarta-feira, mas hoje a gente está aí, eu ainda estou com a voz meio fanha, mas volto a dizer, foi de boa, foi um dia só que ficou esse negócio aí, né? Fiquei aí com essa sensação de que tá faltando voz. Mas graças a Deus a gente está de volta. Eu senti a maior falta, né, mano? Quarta-feira ficou vazio. Eu fiquei muito angustiada da gente não poder estar participando do Viajando. Mas tem um monte de experiência para contar, Beto. Vamos antes, deixa eu mandar convite aí para a galera, porque como a gente ficou semana passada fora, muita gente pode achar que hoje não tem. Então, pessoal, manda aviãozinho, eu vou mandar também, Roberto, e a gente vai continuar, porque apesar de eu ter te dito que eu ia falar pouco, as experiências que eu tive com esse livro foi surreal. Então, não vai dar para falar pouco. Vamos passar para frente. Mas é isso aí. Deixa eu mandar primeiro os aviãozinhos aqui, tá? Continua aí enquanto a gente manda. Vai mandando aí. Já vou agradecendo aqui a Linda, a Bianca, a Valquíria Milhon, lá de Sergipe, minha queridíssima amiga, nossa amiga, a Lica Xavier, todas já por aqui, a Lina, a Nida. Sejam muito bem-vindos. Convidem também seus amigos, porque O Pequeno Príncipe não é uma viagem. Talvez um dos grandes momentos da vida de qualquer ser humano. Quem não passou por essa literatura, que ela foi feita inicialmente catalogada como infantil. Galera, foi um livro publicado nos Estados Unidos pela primeira vez em 1943. Nós estamos falando em 78 anos. Incrível. É o terceiro livro olha só, mais trabalhado no planeta. Ele já foi, já tem mais de 160 idiomas que trabalham com este livro. Ele foi publicado e divulgado em mais de 160 idiomas. É incrível, é um negócio absolutamente incrível. O Le Petit Prince est l'œuvre de l'écrivain, illustrateur et aviateur français Antoine de Saint-Exupéry, publié em 1943 nos Estados Unidos pendant la Seconde Guerra Mundial. Pequeno Príncipe, galera, meu francês, eu tô trabalhando, vai ficar melhor. Doida, uma obra do escritor, ilustrador e aviador francês. Ele era um piloto francês. Incrível, porque ele escreveu esse livro em 1942. Ele estava morando nos Estados Unidos, foi publicado em 43.
em 43. Em 44 ele foi convocado novamente, estava durante a Segunda Guerra Mundial, para fazer uma missão pela França. Olha que incrível. E ele caiu e desapareceu. Ninguém sabe, o avião dele desapareceu. Até hoje o corpo não foi encontrado. Ninguém sabe dizer se ele foi abatido, o que aconteceu. Mas olha que história incrível. Ele nasceu em 1900, morreu em 1944. E deixou essa obra incrível. Frases desse autor, desse que a gente fala, l'écrivain illustrateur et aviateur. O cara ele era escritor, ilustrador, ele fazia desenhos. Por que eu estou falando dessa questão? Porque o livro é uma narrativa, tá? Uma semântica dele próprio, com um Pequeno Príncipe, que na realidade era a infância dele, ele na própria infância. Então é ele narrando a própria vida dele. Só que numa situação incrível, porque o livro retrata justamente um acidente dele, ou dessa pessoa fictícia de avião, no deserto. E aí, quando ele acorda da queda, tal, ele sobrevive, ele encontra um loirinho, pequenininho, que é um Pequeno Príncipe, que vem de um outro planeta, de um asteroide. Incrível. A história em si parece um conto infantil. Eu li quando pequeno, não entendia. Não entendi. Eu prestei atenção na raposa, prestei atenção nos desenhos que ele queria que o Pequeno Príncipe pediu para o Antoine, ou o narrador do livro do Pequeno Príncipe, desenhar um cordeiro. Por quê? Porque ele queria usar esse cordeiro para comer os baobás, que eram as árvores que cresciam demais no planeta dele e estavam destruindo o planetinha. Aí ele tem a rosa, que foi a grande paixão dele, que era uma flor, mas a rosa o traiu. Olha que coisa incrível. Depois ele perdoa. Agora, tudo isso ilustra um livro que tem que ser lido. Estava falando com o Aderaldo, nosso primo agora, e o Yuri, o filhinho dele, está lendo justamente agora o Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, em francês. É muito legal. E ele justamente... O entendimento da criança é extraordinário. Por quê? Porque o Antoine, ele retrata justamente a criança que tem em cada um de nós. O livro hoje é usado na psicologia. Eu uso muito o Pequeno Príncipe no meu dia a dia. Nós vamos falar das frases dele, que assim, são incríveis, são impactantes, galera. Tem uma frase do Antoine que eu uso assim, na minha vida. O futuro não é um lugar para onde estamos indo. É um lugar que estamos criando. Olha só. O caminho para ele não é encontrado, é construído. E o ato de fazê-lo muda o realizador e o próprio destino. Olha que coisa extraordinária. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, é um lugar que estamos criando. Olha só, o caminho para ele não é encontrado, é construído. É o nosso dia a dia. Olha que incrível. E aí o que acontece? O ato de fazê-lo muda o realizador e o próprio destino. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Nós somos responsáveis por viver a vida hoje, por viver o nosso momento. O futuro é construído, não é um lugar que você vai te encontrar lá na frente. Então, só essa frase valeria a experiência. Antoine de Saint-Exupéry. É incrível. E eu vou... Claro, Dedê, nós vamos aqui, tem muita gente entrando. Ó, o próprio Aderaldo entrou aqui, valeu, Dedê. Porque o Aderaldo, nas quartas-feiras, ele está acompanhando o Yuri. O Yuri, para quem não sabe, ele participou comigo numa live, falando sobre jogos. Pô, incrível, 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 né? Esses jogos eletrônicos. Mas ele é jogador de futebol. E justamente às segundas e quartas ele tem os treinamentos. O Aderaldo deve estar no celular dele, vendo o Yuri treinar, que ele acompanha, paizão, e também tentando nos acompanhar. Obrigado, viu, Deus? A Valquíria, antes de tudo, feliz dia do piloto de helicóptero. Ah, Val. Era outra coisa que eu já ia referendar hoje. 24 de fevereiro é o dia do piloto de helicóptero. E eu, claro, já divulguei hoje. Mas, assim, cara, se tem alguma coisa que me orgulha muito é participar desse seleto rol de seres extraordinários. Por que eu falo que é extraordinário? Porque a gente está em outro universo e tem que se adaptar a outras realidades. Nós nascemos para andar, para caminhar, não para voar. Então, quando você supera essas dificuldades, adversidades, você consegue ter controle da máquina, mas a máquina depende do seu controle mental. Pilotar, galera, não é só mecânico, é mente. Se você executar a manobra como você
está ali mecanicamente pela coordenação, ela ultrapassa o limite, é só sentimento, é pensamento, é uma interação do homem e máquina o tempo todo. Então, parabéns a todos os comandantes, helicópteros, todos os pilotos de helicóptero do Brasil e do mundo. Tá? Obrigado pela lembrança aí, viu, Val? A Marta também por aqui, boa noite, bacana, o Rinaldo. Galera, sejam muito... A Lima, a nossa primona, Solinete. Você, Solis, você é sensacional. Ana Paula também por aqui, lá do Mato Grosso. Oi, irmãos! A Rina, a Rashid. Ah, o Rashid, meu brother! Caraca, velho, o Rinaldo Rashid, brother, piloto de helicóptero. Parabéns, meu brother! Parabéns! Mais um aqui, sempre bom ouvi-lo. O Wesley Guerreiraço, nosso guerreirão também, sempre conosco. Muito obrigado, Lina. Ó, galera, eu já comecei Le Petit Prince, né? É uma obra, O Pequeno Príncipe ou O Príncipezinho. Claro que agora eu vou passar por você, e como você vai economizar, não é que você não vai falar, você vai falar pra caramba, mas vai economizar. Tem frases no livro, eu falei uma frase que é do Antoine, não está no livro especificamente, do Antoine que fala sobre o futuro, e eu acho incrível. E eu repito o tempo todo, ó, o futuro, galera, não é um lugar para onde estamos indo, é um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, é construído. E o ato de o fazê-lo muda o realizador, quem está fazendo, e o próprio destino. Você é dono do seu destino. Cara, é demais. Mas tem frases no livro que valem não a leitura, mas ter esse livro junto com você o tempo todo. Ele tem, eu vou começar com uma que eu acho assim, que ela mostra demais do mundo que nós vivemos, das pessoas que passam pela nossa vida, das pessoas que estão conosco agora. Aquelas pessoas que passam por nós, ó, aquelas pessoas que passam por nós não vão sós e não nos deixam sós. Aquelas pessoas, olha só, que passam por nós não vão sós e não nos deixam sós. Olha só, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Olha que frase absurda. Gente, isso mostra as relações, ó, arrepia. Aquelas pessoas que passam por nós, aquelas pessoas que nós encontramos durante a vida, vocês que aqui estão, exato. Tá? Vocês não vão sós e não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Resumiria a obra. Fala disso, Dê. Roberto, bom, falar disso aí é surreal já, né? Essa frase aí já fala o mundo, como diz você. Porque a gente é uma soma de todas as pessoas que passaram por a gente, né? É toda a construção, todo mundo que um dia entrou, pode ter sido por um mês, um ano, tem sempre alguma coisa que você traz. E também leva de você alguma coisa. Então, assim, é só entender isso, você nunca vai estar só. Então, isso daí é aquela história, né? Quem tem um amigo nunca vai ser abandonado, nunca estará sozinho. E essa frase aí vai dizer isso. E muito, né? E muito mais. Mas, Roberto, deixa eu contar duas experiências aqui que eu tô agoniada para falar. Claro, você tá agoniada, eu tô vendo. Primeiro, eu deixei a criança que existe em mim vir à tona. Com O Pequeno Príncipe. Essa você leu o livro. Essa é a frase dele. E por quê? E como é que eu fiz isso? Gente, hoje eu estou fazendo live sentada no chão. Eu sempre quis fazer live sentada no chão. Hoje eu falei, hoje eu me permito. Eu estou no chão, Roberto. Estou adorando. Eu sempre tive vontade, mas não, tem que ser séria, porque eu vou falar de leitura e tal. Não, hoje a criança que existe dentro de mim aflorou, saiu. E eu preciso contar a experiência que eu tive com esse livro. E eu vou ser bem sincera, Roberto. Você sabe, eu não havia lido esse livro ainda. Esse livro já passou pela minha mão várias vezes, mas como muitas pessoas, eu achava que era um livro de criança para criança. Todo mundo dizia, você tem que ler O Pequeno Príncipe, mas eu nunca havia lido. E eu confesso que com a gripe, com tudo isso, a gente escolheu o livro, mas eu não tive disposição de ler. Então eu pensei o seguinte, vou ouvir o áudio. Roberto,
uma das melhores experiências que eu tive. Eu viajei literalmente, gente, literalmente. Eu fiz uma viagem hoje ao meu mundo interior, a criança que existe dentro de mim. Tudo que o autor falou, eu vi. Sabe quando ele conta cada desenho, quando ele conta cada viagem do Pequeno Príncipe, que o Pequeno Príncipe vai em cada planeta, eu fui junto. A flor, então, eu tenho a minha flor. Eu tenho a minha flor. Roberta, a experiência foi tão boa que eu chorei no final. Eu chorei. No finalzinho eu chorei e ainda saí para fora para ver se via as estrelas, porque eu queria ver os risos das estrelas. Eu me senti assim. Eu senti olhando para as estrelas e vendo o sorriso das estrelas em cada uma. Então, assim, a gente vai sim voltar e falar das frases, porque eu fiquei impactada, Roberto, com... O livro é fininho, gente, é muito bom de ler. Fininho. Confesso, eu volto a dizer, eu não li o livro físico, gente. Eu ouvi o áudio porque eu precisava acelerar para poder estar com vocês hoje. Mas eu vou voltar para esse livro. Como eu já fiz uma outra vez, né, Beto? Eu vou voltar e vou ler o livro físico porque, é como diz o Roberto, ele vai virar meio que livro de cabeceira. Porque é incrível o tanto de ensinamento que ele tem. E eu liguei para o Roberto, gente, falei que eu ia falar pouco. Diga. Mas eu na hora já te falei, eu sei, calma, calma, que eu sei o que vai acontecer. Mas é legal, Dê, porque a experiência que a gente passa com emoção, ela fica. Não existem experiências sem emoção. Fatos passageiros que não ficam marcados na nossa vida é porque eles não estavam contagiados, contaminados pela emoção. Então, cada vez que você se emociona, lendo, fazendo, é algo que fica registrado na sua memória e você não vai esquecer mais. Como a Valquíria fez um comentário, nem vou falar quanto tempo conheço vocês. E aí, Val, você pode falar porque a criança que está dentro de nós continua na mesma idade. Viu? Você pode dizer que não tem problema nenhum. Outra primona, aqui a Naira falando, boa noite, primo, parabéns pelo seu dia, que continue sendo assim, com essa alegria, que Deus te abençoe grandemente, parabéns. Felicidade, muito obrigado, querida. A Siri também aqui conosco, a Iris, né? Siri Lewis, mas a nossa Iris queridíssima. Oi, a Lili. Olha só, com uma boa história nos leva a uma incrível viagem. Não viajando na leitura, é uma viagem, é um espaço para você que não gostava de ler, que começou a gostar. Que gostava de ler, mas começou a interpretar a leitura. Que mais que uma leitura começou a viajar. É um convite para que viajemos por lugares incríveis. E o Pequeno Príncipe nos faz viajar dentro da nossa própria vida, buscando a criança anterior. E ele faz na realidade, faz uma metáfora disso. É o próprio autor indo buscar a criança dele, num acidente. Olha só, é uma ficção um acidente, ele retrata. E ele morre num acidente 1 ano depois, aliás, 2 anos depois que ele escreve. Incrível, um negócio assim genial. Ele era piloto mesmo, além de escritor, ilustrador, ele fazia desenhos. Então ele retrata em desenhos o que o Pequeno Príncipe ele quer desenhos para tentar interpretar as coisas. Então ele está num asteroide 325 e ele vai conhecendo o mundo, ele sai do planetinho dele lá porque ele quer descobrir novas coisas. Então ele encontra em outros planetas um rei. Cada planeta ele encontra uma pessoa só. Um rei, um homem vaidoso, um homem bêbado, um homem de negócios, um isqueiro, olha só, e um geógrafo. E o geógrafo fala dele que as flores não vivem para sempre. Aí ele se remete, e a minha amada, e a minha rosa que eu deixei? Olha só que coisa linda. E os sentimentos são muito aflorados no Pequeno Príncipe, e as frases elas são impactantes. Uma frase dele, que é uma das mais incríveis, que eu acho que quem leu o livro e quem não leu, mas já ouviu falar, é uma frase da raposa para o príncipe. É incrível. Você serás eternamente responsável por aquilo que cativas. Olha que grandeza. Você será eternamente responsável por aquilo que cativa. Porque a gente não pode fazer as coisas só por fazer. A gente tem que se dedicar, a gente tem que investir nas amizades, nas relações, no trabalho.
Nós não estamos passando só por aqui. Você tem que fazer a diferença. Comenta essa frase. É tudo profundo, né, Roberto? Quando você começa a pensar profundamente em cada uma das frases, ele vem de uma pureza, né? Ele vem de uma pureza, e aí a gente para pensar em algo que é comum, mas como ele mesmo fala, os adultos não pensam assim, e eu achei muito interessante isso. O adulto não entende isso, o adulto não entende aquilo. As pessoas esquecem de deixar aquela criança que está dentro dela aflorar e deixam as coisas muito técnicas. Então, essa frase aí, você é responsável por aquilo que cativas. Se você cuida, aquilo vai ter valor. É o olhar que você dá àquilo que faz aquilo ser realmente importante. É o olhar que eu dou a uma flor que faz ela ser importante. Eu acho interessante que ele vai conduzindo e ele fala: os adultos veem 5.000 rosas, mas ele não consegue identificar a diferença de uma rosa. Ou seja, os pequenos detalhes o adulto não consegue ver, né? Então, assim, vamos cativar, vamos cultivar, né? Hoje eu falei muito sobre isso, de cultivar o bem, de expandir o bem, de trazer coisas boas de dentro da gente, né, Roberto? Então, você é responsável por aquilo que você faz. Que tudo se resume na frase que você começou. Você é o responsável pelo seu futuro, que não é amanhã, é o que você está construindo agora. Está construindo e hoje. a pessoa que você vai se tornar também é responsabilidade sua. E quem você vai ter ao seu redor também é responsabilidade sua. Se você prefere cativar e cultivar o que não é bom, é isso que você vai ter ao seu redor. Mas se você quer que coisas boas estejam ao seu redor, então cative-as. Trate-as bem, cuide delas, para que elas também queiram estar ao seu redor, né? É aquilo que a gente planta e semeia que vai colher. Quem planta o mal, quem planta a discórdia, vai colher. Por isso nós somos responsáveis. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Mas tem uma outra frase que eu acho... Aliás, galera, o que não faltam são frases no livro. Demais. Porque nós não fazemos aqui um audiobook, não fazemos um vídeo, nós falamos sobre um livro. Pegamos algumas ideias principais para estimulá-lo a lê-lo. Porque cada um de nós tem uma vivência, tem uma experiência, tem uma forma de entender. Cada um tem que entender ou tem que ler, porque é a sua viagem. Né? A mesma coisa de eu dizer, tá, vamos viajar no mesmo ônibus, mas cada um vai ter seu assento, vai ver uma paisagem antes do outro, não vai ver a mesma paisagem, então cada um vai ter a sua viagem. Isso. Nós convidamos você para participar nessa viagem na leitura, que é extraordinária. Mas eu acho essa em relação aos relacionamentos, e o livro fala de relacionamentos, das vivências, de valorizar as relações. Hoje não, é o livro que eu uso para palestras motivacionais. Assim que voltar nas palestras presenciais, vai ser extraordinário, eu vou convidar todos aqui, porque é sensacional você olhar nos olhos e falar com emoção, né, com esse sentimento que cativa. Agora, o amor, olha que frase incrível. O amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim em olhar juntos na mesma direção. Puta, ó, arrepia. O amor não consiste em olhar um para o outro. Olha só, mas sim em olhar juntos na mesma direção. Não fica só restrito aqui. É algo muito maior. Uma relação é muito maior do que os dois ali, né, na intimidade. A gente tem que viver junto, olhando lá na frente e viajando juntos, não ficar parado ali. Olha que é uma frase de um livro que foi feito para ser infantil, mas que é de uma grandeza extraordinária. Um dos livros mais lidos do planeta. Mais lidos do planeta. Mais lidos do planeta. Galera, se o mundo está lendo, se já teve tradução em mais de 160 idiomas, e você não leu,
e você não sabe. Então, Dê, o que você acha disso? Olha que coisa incrível. Não é só olhar aqui. O mundo não é aqui. Não está aqui só. Está muito maior. Esse aí é profundo demais também, porque não é eu e você, é nós. Então não é olhar, como você disse. E isso a gente vai para tudo, para todo tipo de relação. Então vamos para a relação homem-mulher. É eu e você? Não, somos nós olhando para frente na mesma direção. Então, amigos, eu e você tem que ser importante para mim, importante para você, e juntos a gente caminha. E isso sim é o verdadeiro amor. Quando fica uma coisa de só troca, né? Só eu e você e eu, o mundo ao redor não existe, não vai vingar, não vai fluir, porque tem que contagiar e tem que ter uma direção, né? Tem que ter onde você quer chegar, né? Tem que ter para onde vamos, né? Não é só o estar aqui agora e acabou. É o para onde nós vamos. Qual é a direção que nós vamos tomar juntos? O que é melhor para nós dois juntos? O que é melhor para a comunidade juntos? O que é melhor para todos, né? Então, assim, essa coisa do amor em multiplicação. Não é só ali na divisão. É numa multiplicação. Não é limitado. Não é limitado, é muito maior. A Lene, ela falou que ela me mostrou, inclusive, mandou uma foto do livro que ela lê, já leu também, e ela fala, no livro tem uma citação, as crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Né? E ela achou uma graça o príncipe falando isso. E é mesmo. Verdade, é incrível. Quem não leu, faça como a Lene, faça como a Cleide. Use o audiobook. Eu não tenho tempo, ponha lá o audiobook, fica no seu carro. Eu faço minhas orações no carro, na rua, no dia a dia. Eu dou um jeito, ou fico escutando, ou fico lendo, mas encontre tempo para investir em você. E investindo, nós temos aqui uma outra fase que eu acho incrível, que vai ao encontro que nós estamos falando aqui, porque tudo vai ao encontro, mas as pessoas são solitárias, é uma frase do livro também. São solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Olha que coisa! As pessoas são solitárias porque constroem muros, barreiras, ao invés de pontes. Isso aqui é uma ponte, galera. Isso aqui é uma ponte para a gente chegar em outros lugares, para sair do lugar comum e encontrar lugares incríveis do outro lado da ponte. É o pote de ouro, é a sua felicidade, a sua alegria. O mundo não está parado nesse muro aqui. Você não pode viver isolado. Interpreta isso, Dê, seus pensamentos. Eu achei bem interessante quando eu li essa frase, porque realmente, como é triste as pessoas construírem muros, né? Um muro para subir mais alto, um muro para se sentir protegido, e aí vai colocando ao seu redor estacas, né? E construções, e vai ficando isolado. E não é falando isolamento por causa de nenhum vírus, nada disso, é isolamento porque o mundo fica tão fechado que em vez dela fazer essa conexão com outras pessoas, dividir aquilo que ela possui dentro dela, porque quando a gente fala no possuir, é o possuir de criança, não é o possuir de adulto, porque adulto só pensa em números, segundo o Pequeno Príncipe. E você construir pontes, é ajudar o outro a atravessar, é construir uma ponte onde você pode atravessar para o outro lado, mas o outro também pode atravessar para o lado de cá. E como é que a gente constrói essas pontes, Roberto? É a gente fazendo isso. Isso que a gente está fazendo é um exemplo, mas é a gente dando um sorriso, é uma ponte. Olha só, gente, um sorriso é uma ponte. É uma ponte que vai deixar alguém atravessar e chegar, às vezes, até você, como tem acontecido muito na minha vida ultimamente, Roberto. Eu tenho distribuído pontes por aí e muitas pessoas têm chegado a mim e me deixa muito feliz saber que eu contribuí para alguém sair lá
de trás daquele muro, entendeu? Que estava escondido, que estava sufocado, que estava amedrontado. Então, gente, em vez de construirmos muros que nos dividam, que nos separem, vamos construir pontes, vamos trazer as pessoas para perto da gente, vamos levar o mundo para as pessoas, levar as coisas boas, né? Vamos levar as rosas para as pessoas, não os espinhos, né? Apesar que a rosa vai com o espinho. E aí, Roberto, fala a frase da rosa, que eu gostei muito dessa frase, velho. Você não pode, né? Você não pode detestar todas as rosas porque uma te espetou. É assim, mais ou menos assim, né? O resumo. Você não vai detestar todas as rosas só porque uma te espetou. Né? Eu achei lindo. Porque a gente vai passar por problemas na vida, você vai passar. Você não pode, né, desistir da vida porque você teve um momento ruim. Os momentos ruins são fundamentais para o nosso aprendizado. Então, é incrível. Crescimento. E mais do que isso, Roberto, às vezes alguém te magoou no meio do caminho, mas você não pode achar que todo gênero humano vai te magoar, que todo mundo vai ser ruim para você, sabe? Eu achei muito forte essa frase, porque é o que você falou, cada um vai viajar naquilo que tem, naquela construção que tem lá na vida. Eu viajei por muitos caminhos e essa frase me fez pensar isso. Poxa vida, alguém te feriu? Alguém não foi justo com você na vida? Tá? E aí? Você vai acabar com o resto das rosas porque uma te furou com o espinho de uma. Tem uma frase dele que vai ao encontro do mesmo pensamento, que a gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Porque as pessoas têm medo de se envolver, de arriscar, pela possibilidade de chorar. Galera, a gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Mas como é que a vida pode ser maravilhosa? Como é que eu posso ter um sorriso de felicidade se eu não arriscar viver? Não é porque eu vou sofrer uma desilusão que eu vou deixar de viver atrás de um muro. Olha como as coisas se encaixam, as frases se encaixam. E o livro Pequeno Príncipe, ele é recheado desses conceitos, que seriam infantis, que é a nossa criança interior falando. Porque a criança é espontânea, é verdadeira, a criança fala o que ela sente. E a nossa criança é espontânea, é verdadeira, fala o que pensa e sabe como falar. Ela fala com a ingenuidade, ela não fala para agredir. Ela fala o que ela está sentindo, o que ela vê. Já o adulto coloca, né? Vou magoar, não é desse jeito. Porque não é o que se fala, é como se fala. Não é o que se faz, é como se faz. São duas estruturas que eu uso para a minha vida. Aproveitando a Lene falando que ela incentivou os filhos, cadê? Ela incentivou os filhos a ler desde pequenos, a filha dela. Deixa de comprar roupa para comprar livro. Muito legal. Ela lê um livro por semana. Olha que bacana. Fazendo faculdade e trabalhando. Linda e inteligente, verdade. Parabéns, viu, Lene? Realmente acompanho, linda mesmo. Legal. E prefere livro do que roupas, claro, que ela compra as roupinhas dela também, mas o livro tem uma serventia, é um investimento de vida. As pessoas mais importantes do planeta, melhor ou mais bem-sucedidas, são grandes leitores. Grandes leitores. São pessoas que leem muito, porque viajam, não ficam com a mentalidade presa, amarrada em pequenos conceitos, em conceitos limitados. Vai buscar outras interpretações, às vezes de conceitos semelhantes, mas com outras formas de visão. Por isso que a leitura, e nós o convidamos para a leitura, porque cada um tem uma visão, e essa visão não tem certo ou errado, tem visão diferente sobre a mesma coisa. Exatamente. Cada um vê o mesmo objeto de um ângulo diferente. Para ver o mesmo ângulo do mesmo objeto, tem que se colocar no lugar da pessoa, que nós chamamos de empatia. O livro fala de empatia. Coloque-se no lugar do outro, antes de você falar de alguém ou de algum entendimento que você tem. Então, assim, eu acho muito incrível. Tem uma frase dele, que essa eu preciso colocar para você, porque é muito comum a gente fazer isso. É preciso ou é importante exigir de cada um o que cada um pode dar. Olha que coisa incrível.
Porque às vezes você fica esperando de alguém algo que ela não pode dar. Olha que coisa incrível. É preciso exigir de alguém, ou de cada um, o que ele pode dar. Não o que você gostaria de receber. Comenta. Roberta, é fantástico isso aí, porque ó, o que acontece? Por que as pessoas se magoam, se decepcionam? Porque criam expectativas. Expectativas de quê? Que o outro te dê aquilo que ele não tem. E aí você fica esperando. E aí você fica frustrado, só que o outro não tem. Como é que ele vai te dar o que ele não tem? Então essa frase é incrível, é muito real. Não dá para a gente querer que o outro dê o que ele não tem. Então, espere do outro só o que ele tem. E aí você não cria expectativas, e aí você não se frustra, não se decepciona, né? Então, assim, Roberto, deixa eu ir lá para o começo da história, que a gente já começou tão acelerado, né, para não perder o costume, que a gente esqueceu do comecinho. E o comecinho é fundamental, gente. Sonhar. O adulto tem a mania de não deixar a criança sonhar. E foi assim que começou o livro, né? É assim que começa. Ele falando que ele começou a desenhar e os adultos disseram, para com isso, não faz isso não. E aí a gente vai fazendo isso com a gente mesmo. A gente vai deixando de ter os nossos sonhos. Então, eu até costumo falar lá no meu history, Roberto, busca a criança que tem dentro de você e lembra o que você gostava de fazer quando você era pequenininho. Porque a gente gostava, às vezes, de cantar, às vezes de dançar. O autor gostava de escrever, de pintar, de desenhar, né? Mas disseram para ele, não faz isso não, que isso é bobagem, isso não dá para nada. Roubaram o sonho dele. E isso é muito triste, isso é muito cruel, porque você vai sufocando a criança que tem dentro de você, e aí a vida fica sem graça, né? O adulto fica sem graça. Ele não enxerga mais, aí passa a ver números o tempo todo, né? Que é isso que ele fala. Você passa a dar mais valor a números do que as outras coisas, ao tom de voz. E aí, Roberto, lá no final ele fala também da Rosa, ele fala uma coisa legalzinha que eu acho, ele fala assim, eu não devia ter julgado ela pelo que ela aparentemente era, mas sim pelo que ela transmitia, era o seu perfume, o que ela representava, o seu perfume, a beleza, porque às vezes a gente... ela tinha de melhor, as características que exaltavam. Então, em vez da gente buscar lá os defeitos, as coisas ruins, os problemas, vamos ver o que tem de melhor, o que está acontecendo de melhor agora, o que aquela pessoa trouxe de melhor na minha vida, o bom, né? Então, assim, essas duas coisas foram pontos que... E aí vai vindo os insights na minha cabeça. Pois é, você está viajando, e como viagem não tem começo, não tem nem fim. Literalmente uma viagem, galera. Você está viajando, e isso é importante, porque a própria reflexão do livro é o autor e a criança fictícia, o Pequeno Príncipe, que é ele mesmo. Foi a criança que ele não deixou vivenciar. Era a criança que sofria as repressões, que ele queria interpretar os desenhos e o adulto não sabia interpretar, não entendia. Então ele faz uma viagem, Saint-Exupéry, e é ele mesmo, gente. É ele fazendo a ficção dele. É ele fazendo a ficção dele. Ele é o piloto que cai no deserto, encontra o Pequeno Príncipe, e ele começa a fazer essas viagens. Os desenhos são dele, o cordeiro, o que significava, o que representava, a rosa e tudo mais, tudo que ele desenhou. Tem a raposa era o aluno e era o mestre ao mesmo tempo, porque ela ensinava e aprendia o tempo todo junto com o Pequeno Príncipe. São personagens, são fictícios, mas são personagens que fazem parte desse enredo. É um livro pequenininho, mas um conteúdo imenso. E tem uma coisa que vai ao encontro do que a gente estava falando, das relações, e tudo se encaixa, que ele fala, não há razões, eu não diria as razões para você me amar, porque elas não existem. A única razão do amor é o próprio amor. Olha isso, que coisa. A razão do amor
É o amor. Amor. Não tem razões para você me amar. Não tem explicação. Então, assim, você não me ama, eu não te... Cara, o amor é o amor. O amor é transcendental. O amor não se explica, não se justifica, não se cobra, se vivencia, se participa, se compartilha. Ele existe porque ele existe, ou não existe. Tem explicação. Não adianta você buscar. Não adianta você esperar de alguém o que ele não pode dar. Exato. Ó, tudo se encaixa. Como é que você vê o amor pelo amor? Aff. Nossa, o amor pelo amor. Para mim é isso, não tem muita resposta, não tem muito o que devagar, é isso. Amor é amor, não tem explicação. Porque você ama? Porque amo. Por que você... Porque amo, não tem explicação. Por que você faz isso? Porque amo. Vem de dentro, é algo que está lá. Não tem medida. Ama mais fulano do que esse... Não tem medida. Ama-se. Ama-se cada um de uma forma ou o que for, mas amor é transcendental e para mim a base de tudo, a resposta para tudo. Ele até fala que não são os olhos que veem, é o coração, e eu acredito nisso. Essa frase é linda. Você só vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Invisível. Olha isso. Pronto. Para mim, porque a gente tem que ver muito mais do que as aparências estão mostrando. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Olha que coisa incrível. Por isso, gente, quando você for ler esse livro, leia com o coração. Porque você vai ver mais, talvez até mais do que eu e o Roberto estamos vendo aqui. Eu volto a dizer a vocês, até a minha experiência, Roberto, foi muito linda, porque eu me deitei, me encostei na cama, assim, e fechei os olhos e comecei a ouvir o audiobook. Foi uma coisa transcendental, porque eu botei mesmo meu coração lá e eu vi o autor se vendo lá. Eu meio que me coloquei no lugar do autor, sabe? E em cada personagem que ele viveu, eu ficava imaginando, tentando imaginar o que era que ele pensava, sabe? Então, assim, eu hoje, eu acho que foi uma das viagens mais profundas que eu fiz, sabe? Apesar de ter sido, assim, corrido, eu achava até que não ia dar tempo e tal, mas foi uma viagem sensacional, porque eu sentia realmente o meu coração sentindo tudo aquilo, era como se o autor estivesse ali, eu estivesse lá do lado, vivenciando aquilo que ele viveu. Tipo assim, eu meio que falei para a criança que tem dentro de mim, escuta tudo isso com a voz do coração e me diz o que você entender, sabe? Não deixa o adulto falar, não, deixa a criança. Porque até então eu tinha deixado o adulto, né, Roberto? Não vou ler esse livro não, porque é de criança. Então eu realmente nunca tinha me dado a oportunidade de fazer essa viagem. E eu acho que vou ler várias vezes, porque eu fico chocada com tanto de frases que não são só frases, são pensamentos, são sentimentos, são contextualizações da vida, né? Os grandes oradores motivacionais partem de base do Pequeno Príncipe para muitos conceitos de relacionamento, da autovalorização da sua estima, do amor próprio, da busca pelo amor próprio, de resolução de relacionamentos. Eu uso muito essas ideias centrais para motivar as pessoas a entender, a voltar ao cenário, a vivenciar a sua criança. O livro, galera, é fácil de ler porque ele vai trazendo de uma forma muito simples. É um livro infantil. Ele está na categoria de livros infantis. E hoje é usado por neurocientistas. Olha só. Ele já foi... O mundo todo já leu. E você? Você não leu ainda? Tem que ler. E tem outras frases incríveis. Toda frase, ela traz muito conteúdo. A criança entende na simbologia da simplicidade, às vezes melhor que o adulto, porque ela não está... Primeiro que ela não está viciada, ela não tem consciência difícil, não tem experiências ruins.
E fala de uma coisa assim, tem uma citação que eu acho muito incrível, que você precisa suportar 2 ou 3 larvas para conhecer as borboletas. Primeiro, olha a transformação. Isso aí é forte. A borboleta nasce de uma larva. Quando você vê a larva ali, né, você fala, vai ser uma borboleta. Mas o que quer dizer isso? Você, às vezes, tem que passar por problemas mais difíceis, tem que entender aquilo que está passando na sua vida, para depois você apreciar a transformação, a beleza. A borboleta é um exemplo disso, de liberdade, de exultação da beleza, mas ela começa de uma larva. Então, olha só que incrível. Você tem que suportar 2 ou 3 larvas para conhecer as borboletas. E você, hoje, começou a conhecer suas borboletas. Quantas larvas você teve que suportar na sua vida? Antes de você falar, eu quero citar aqui a Iris, ela, em cima do que a Lene falou da filha dela, que gosta da leitura, a Iris também falou que a filha dela também tem o mesmo gosto pela leitura, vai à livraria, pega 6 livros e lê na mesma semana. Olha que incrível. Depois, Iris, eu quero saber o que a sua filha, fala o nome dela aí pra gente, achou do Pequeno Príncipe. Você também, viu, Lê? Eu quero a visão das filhas sobre o Pequeno Príncipe. Por quê? Porque Le Petit Prince, nós vamos continuar a falar na próxima semana, porque não é um livro para você passar por ele, viajar, embarcar e desembarcar. É para você motivar várias outras leituras na sua vida. Leituras de vida que estão dentro de você e você não conseguiu interpretar. Quantas larvas você teve que, né, assimilar, aceitar, interpretar para depois conhecer as borboletas que hoje você permite voar totalmente livre. Roberto, quando eu li esse pedaço, eu pensei num monte de larva. Eu vi a minha roda cheia de larva. Falei, caramba, eu tive que ver tantas larvas. Mas realmente as larvas desabrocharam, entendeu? E se transformaram em lindas borboletas. E que inclusive foi o símbolo que eu passei a usar comigo. Meu nome até tem o símbolo da borboleta, porque para mim passou a ser a metamorfose, essa transformação da larva para a borboleta, passou a ser símbolo para a minha vida. E o que foram as larvas da minha vida? Tudo que eu tive que passar para chegar, para ser quem eu sou hoje. E aí vem aquela... a junção de tudo, né? Tudo que eu tive que passar, todas as adversidades, todo mundo que passou na minha história, tudo que aconteceu comigo foi a construção, meio que foi o alimento da larva para que ela pudesse uma hora desabrochar, né? Se transformar. Né, se transformar. Hoje eu me sinto bem borboleta. Hoje as larvas que eu tive que suportar na minha vida me deixam feliz hoje. Me fazem ser feliz hoje porque eu vejo borboletas o tempo todo. Eu sou uma borboleta voando, viajando na leitura e pelo universo do mundo maravilhoso, que eu acho um mundo maravilhoso, independente, e aí entra a história da Rosa, né? Como eu decido olhar, não é como está a situação, é como eu decido olhar. Eu decidi olhar com alegria e com beleza, e eu só vejo beleza em tudo. Então hoje o voo é bastante interessante. Precisou muitas larvas, não foi uma nem duas, foram muitas. Mas elas se transformam, gente, pode ter certeza. Cuide delas, que elas vão se transformar em borboletas. E Roberto, uma coisa muito importante, não dá para tirar a larva do casulo. Quando ela está lá no casulo, que é uma história que eu gosto muito, ela está lá no casulo se esforçando para sair, não vai lá rasgar, não. Tem que passar o processo. Se você for acelerar o processo, ela vai morrer. Então, deixa o processo, deixa cada etapa na sua hora, porque depois vai valer muito a pena. Então, a felicidade é tão incrível, viajando na leitura é tão extraordinário que você também me enganou. Porque você falou que estava afônica
que não conseguia falar e que hoje você ia ouvir. E você esqueceu. Você esqueceu. Você simplesmente esqueceu. Vou aproveitar o Wesley ele comentando, o Rafinha tá, o seu filhão, meu sobrinho querido, tá mandando oi, beijo. Wesley, o lado bom da vida, a gente tem que deixar emergir, o lado ruim afundar. Outro comentário, sempre temos que ver o lado bom da vida em nossas fraquezas. A Lene falando que o amor não dá para explicar e nem precisa, basta vivenciar. A gente não explica o que sente, né, no momento. Cada um enxerga de uma forma diferente. A Maísa, filha da Iris, diz que quando leu o livro chorou, o que você fez hoje, ó, você ouviu e chorou também. Assistir o filme, aliás, gente, aproveitando a Lene comentando, tem filme, tem documentário sobre o Pequeno Príncipe, não é só livro, não é só audiobook. Tem muito material. Quando eu falo do Pequeno Príncipe, ele tem, olha só, 78 anos. Não é uma coisinha que Roberto, chegou ontem ali. Nessa... Domínio público, né, Roberto? Achei interessante. Pois é. Domínio público. Me identifico, a Lorraine falando, me identifico muito com as borboletas, constante processo de transformação. A Cida, vocês não imaginam como meu coração está alegre de ouvir vocês. Cheguei atrasada, mas cheguei, isso é importante. Nós estamos mais felizes aqui porque você chegou. E galera, é assim, eu viajando na leitura, ele é um momento que nós temos uma vez por semana, temos tentado manter as quartas-feiras, mas semana passada foi na quinta, portanto que a gente vai fazer, aliás, semana passada nem tivemos, né? A Gleide esqueceu da borboleta e falou, não vou falar, mas ela não falava, galera, tadinha. E a Gleide não falando, é como se ela estivesse no casulo. Se eu tentasse ajudar, ela morreria. Eu falei, não. Aí ela ficou no casulinho dela, saiu hoje, ó. Todo mundo só tá vendo a borboleta, nada de larva, né? Sensacional. O Pequeno Príncipe, ele tem frases impactantes, nós demos alguns exemplos. E o Antoine Exupéry é um cara incrível, ele é um conde, né? Foi um conde. Viveu 44 anos só, mas com uma história riquíssima e deixou um legado para as novas gerações, porque ele evidenciou a criança, ou ele busca evidenciar a criança que existe em cada um de nós, que é a pureza, que é a sinceridade, que é o amor, né? Que é um amor de verdade, um amor sincero. A criança é espontânea, a criança é verdadeira. Vamos deixar explorar, vivenciar mais nossas borboletas, que se transformam daquele, né, no casulinho que a gente passa durante a vida, sofrendo, sacrificando. Tem que deixar cada um levar o seu karma, né, os seus encargos. Não adianta pegar a bagagem de ninguém. Ele vai precisar saber o que tem na bagagem dele. Cada um de nós leva uma bagagem na nossa viagem. Deixe as pedras, busque as flores. A bagagem vai ser mais leve, você vai ser mais feliz. E nessa viagem eu volto lá com a frase que eu uso, que eu acho impactante. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, é um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, é construído. O ato de eu fazê-lo muda o realizador e o próprio destino. Está tudo na sua mão. Para que se lamentar? Para que o que vai acontecer não importa. Construa agora o seu futuro. Crie agora, seja feliz todos os dias. Seu futuro vai ser de brilho e de esplendor. Chore agora o tempo todo se lamente. Seu futuro vai ser de lamentação. E você está deixando o seu passado. O passado que já deixou lá atrás, com as memórias, com as lembranças, já estão lá. Mas e o seu passado nos próximos 5 anos? É você que vai escrever. Escreva um passado extraordinário nos próximos 5 anos. Olha que coisa incrível. O passado, o futuro e o presente em uma coisa só. Viva bem hoje, que o seu passado vai ser incrível e o seu futuro ainda melhor. A nossa live tem alguns minutos dele. E a reflexão que eu vou deixar para você, justamente em cima de tudo que nós conversamos falando, dessa simbiose, dessa metamorfose, né, da larva, do casulo que estava lá, se transformou na borboleta que você é hoje, essa transformação. Que para muitas pessoas, já não tenho idade, já passou, não sei o quê. A Gleide é uma criança hoje muito mais vivaz do que a criança que ela foi. E eu posso dizer, hein? Eu conheço a criança de lá de alguns anos, que a Val falou que a idade não vai. Mas eu conheço a minha dona criança, vivendo a infância dela, que ela interrompeu muito cedo para criar. Ela quis se transformar em borboleta muito cedo, ainda estava no casulinho dela, mas é uma história que nós vamos retratar em outras viagens. Mas hoje você é a borboleta que você sempre quis ser, com uma criança que você sempre teve e que hoje ela flora. Quando a gente olha para você, eu ouso
recusar a dizer sua idade, porque você não tem a idade do Mas calendário. também não me Você está importa. muito mais nova hoje. Tô. Não adianta. Você é uma criança vivaz, espontânea, bacana. Então, fala desse momento agora, para a gente encerrar a nossa participação, desse momento criança, borboleta que você está vivendo. Roberto, a maior descoberta da minha vida é entender, aliás, é libertar, eu ter libertado a criança que existe dentro de mim. Porque eu, como disse você, eu cortei um pouco o ciclo. Eu saí ali, acho que de bebê para adulta. Eu cortei um pouco essa trajetória. Eu não deixei a criança que existia dentro de mim ser feliz, viver e fazer o que uma criança deve fazer. Então, hoje, a criança literalmente está solta. Hoje, se eu quiser dançar, eu danço. Se eu quiser dar gargalhada, eu dou. E é isso que eu gosto. Eu gosto de estar no meio de criança. Hoje eu estou na casa da Yolanda, minha prima e irmã aqui. E aí ela tem 2 netas. E eu já combinei que daqui a pouco a gente vai dançar. Então, assim, hoje, literalmente, eu deixei a criança falar mais alta. Mais alto, por quê? Porque a criança fala com o coração, a criança fala com emoção, a criança fala do que está cheio dentro dela, que geralmente são sentimentos bons. Eu estou me sentindo assim. E aí eu olho no espelho e vejo uma criança mesmo, Roberto. De vez em quando eu olho, falo, tu tá aí, a criança tá aí. A adulta tá mais calma, mas a criança tá querendo fazer festa. E me sinto literalmente a borboleta, livre, leve e solta. Livre, porque hoje eu me dou o direito de pensar pela minha cabeça, não pelo que a sociedade quer, pelo que diz a cultura, pelo que diz não sei quem. Não, hoje é pela minha cabeça, por todas as viagens que eu fiz, por todas as lagartas que eu tive que ver, por toda a construção, né? Tudo aquilo que passou na minha vida me construiu e fez quem eu ser essa pessoa de hoje, mas com a criança falando mais alto. E a criança é sabida, viu? Criança sabe muito mais. Criança sabe muito. A gente precisa dar mais ouvido às crianças, principalmente aquela que existe dentro da gente. Então, convite a você que está aí. Deixa a criança que existe dentro de você falar mais alto. Você vai ver que a vida vai ficar mais suave. Pode acreditar. Roberto sabe que ele também já faz isso, né, Beto? Olha, eu acho incrível que a gente tem essa oportunidade, foi criada assim, né, de improviso, e hoje faz parte do nosso dia a dia. Você mesmo falou, você se sufoca quando não pode fazer, ou tem que esperar uma semana, a mesma coisa comigo, e com quantos aqui que participam, faço questão de sempre, né, trazer a Silvia entrando por aqui também. É hora de chegar, dona Silvia. Assim como a Terezinha chegou no final. Parabéns pelo seu dia, coronel. Muito obrigado. Ale, não se deve nunca escutar as flores. Basta admirá-las. A Cida, a idade pode chegar, porém, não podemos deixar a criança envelhecer dentro de nós. Nerei disse, é hora de chegar, minha querida. A Laine falando que adora as crianças. A Ellen também por aqui, entrando. Quem está chegando agora, normalmente as nossas lives começam às 20 horas, semanalmente nós divulgamos, normalmente às quartas-feiras. Já estou fazendo convite para a próxima semana. Vamos continuar falando sobre o Pequeno Príncipe, né? Le Petit Prince, o Little Prince. Esse livro extraordinário, incrível, com frases tão impactantes, mas com ensinamentos absolutamente inevitáveis para que a sua vida fique melhor, para que a nossa vida possa tornar melhor. As pessoas que passam por nós não vão sós e não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa viagem, cada um deixando um pouco e levando um pouco, e é assim que essa simbiose maravilhosa torna tudo mais lindo. E as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Cartola deixou esse
esse hino incrível. Vou cantar essa música em breve Deu até para vontade. vocês. As nossas lives vão ficar ainda mais interessantes, porque eu estou buscando o meu violão de novo. Daqui a pouquinho nós vamos deixar a nossa live musical. Já que a gente não pode pegar as músicas dos outros, as nossas nós podemos, né? Então, galera, muito obrigado a todos que participaram aqui. Deixem seus comentários, divulguem para os seus amigos. Vamos eclodir, vamos ecoar essa live. A nossa página no YouTube, Viajando na Leitura. Passe por lá, faça a sua inscrição. É de graça. Quantas pessoas estão esperando ali uma motivação de um algo, né? Está faltando uma frase na minha vida. As palavras mudam as nossas vidas. Mais que palavras, os pensamentos. As palavras criam pensamentos, pensamentos criam atitudes, atitudes criam comportamentos, comportamentos vão dar os resultados para que a nossa vida possa se tornar ainda melhor. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Namastê. Namastê. O Deus que existe em mim, saúdo o Deus que existe em você. Para cada um de vocês, meu abraço borboleta, o equilíbrio dos hemisférios. Um beijo no coração. Até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Beijo, mana. Te amo, querida. Amo todos vocês. Tchau. Até a próxima.